Miguel concluiu a intervenção e se distanciou da mesa central do bloco cirúrgico. "Venha, Patrícia, pode fechar", disse ele à enfermeira, observando-a desempenhar suas tarefas com destreza, envolvendo cuidadosamente o corpo do paciente com uma bandagem esterilizada. Sabia que, a partir desse momento, a recuperação do paciente teria início. Tinha conseguido estancar o sangramento e remover o órgão danificado. Tratava-se de uma ruptura esplênica, uma situação extremamente perigosa. Se o sangramento não fosse controlado em 1 hora, o paciente poderia perder a vida. "Excelente trabalho, colegas." "Obrigado", expressou Miguel, retirando as luvas de látex. "O mérito é seu, Miguel", respondeu o respeitado chefe do departamento de cirurgia, revelando sua sincera admiração. "Patrícia", ele exclamou, "você é uma profissional incomparável." A trajetória de Miguel se desenvolveu em uma pequena cidade provinciana, no seio de uma família de engenheiros. Desde a infância, demonstrou curiosidade e vigor. Na escola, destacou-se como um aluno exemplar. Dedicou-se a diversos esportes, natação, basquete, hóquei, e também explorou a arte da modelagem e entalhe em madeira. Contudo, sua maior fascinação residia no universo dos livros, um mundo que lhe parecia repleto de mistérios. À noite, entregava-se à leitura até altas horas, completamente absorvido. Os livros moldaram sua personalidade, tornando-o alguém íntegro, corajoso e dotado de um forte senso de justiça. Desde cedo, ele soube qual era sua vocação. Logo após concluir o ensino médio, decidiu que seu caminho seria o de curar mentes, tornar-se psiquiatra. Assim partiu para estudar em uma metrópole. Ingressou na faculdade de medicina com relativa facilidade e mergulhou nos estudos das ciências médicas. Desde o primeiro ano, envolveu-se em atividades extras relacionadas à psiquiatria. Sua maior paixão era a hipnose. Foi durante esse período que conheceu Núbia, uma jovem com quem, 1 ano depois, se casaria. Durante seus estudos finais, Miguel surpreendeu-se ao descobrir um talento inato para a cirurgia. Essa nova paixão o absorveu por completo, forçando-o a redefinir seus planos de vida. Assim que se formou, foi contratado por uma clínica, após ter auxiliado em várias operações sob a supervisão de outros cirurgiões. O respeitável chefe do departamento, que logo reconheceu o potencial do recém-formado médico, sugeriu, em vez de apenas ajudar, vá lá e faça do seu jeito. E assim, aos 33 anos, tornou-se o cirurgião principal da clínica da cidade. A partir desse momento, apenas os casos mais desafiadores eram confiados a ele. Isso naturalmente encheu-o de orgulho, mas também acrescentou uma responsabilidade adicional. Agora, poderiam convocá-lo para a clínica mesmo em seu dia de folga, e ele não teria o direito de recusar. Naquele dia, esperava desfrutar de um tempo livre em casa, porém, uma emergência surgiu, e ele não teve outra escolha senão dirigir-se à clínica. No entanto, era importante para ele passar aquele dia com sua filha Kelly. Com 8 anos de idade, era uma menina de olhos verdes e cabelos castanhos, que nutria um grande amor por seu pai e sentia sua falta. Já viviam juntos há 5 anos. Tudo começou quando descobriram que a esposa de Miguel não podia conceber. Após mais de 1 ano pleiteando a adoção de uma criança do orfanato, finalmente o fizeram. Miguel recordava vividamente o momento em que observou as crianças brincando e teve que lutar contra suas emoções. Sua esposa desejava que a criança escolhida se assemelhasse um pouco a eles, pelo menos no rosto, mas foi Kelly quem os escolheu. Aproximou-se de Miguel, sem pronunciar palavra, olhou profundamente em seus olhos e aconchegou-se em seu colo. A partir daquele momento, não restaram dúvidas. Aquela menina de olhos verdes tinha que fazer parte de suas vidas. Infelizmente, Núbia nunca conseguiu amar a menina. Para ela, Kelly permanecia sendo a filha de outras pessoas. Embora cuidasse dela, banhando-a e alimentando-a, o fazia com indiferença. As birras de Kelly a irritavam e mal conseguia conter sua raiva quando a menina ficava doente repetidamente. Núbia começou a sofrer ataques de nervos. Não estava acostumada a passar noites em claro, sacrificando-se por alguém. Ansiava pelo retorno de Miguel do trabalho para que pudesse deixá-lo com a filha adotiva que nunca desejara ter, e assim desfrutar de momentos de descontração com suas amigas. Nos fortes e amorosos braços do pai, a menina imediatamente se acalmava, e ele a embalava, recitava poesias e histórias, e quando não havia mais nada para contar, compartilhava suas experiências de trabalho. A menina o ouvia com admiração, fitando-o com seus grandes olhos. Com o tempo, Miguel descobriu que sempre que Núbia saía com suas amigas, na verdade estava encontrando-se com um antigo colega chamado Bruno.
Este sempre demonstrara interesse por ela, e quando se formou na universidade, um parente influente conseguiu-lhe um emprego em uma clínica privada. Tudo indicava que Núbia estava seduzida pelo estilo de vida que esse homem oferecia, superior ao que tinha com Miguel. Além disso, com Bruno, ela podia reviver seus dias de juventude, livres de preocupações com aquela menina de caprichos intermináveis. Núbia não hesitou em abandonar Miguel, e em um dia simplesmente empacotou suas coisas e disse-lhe: "Desculpe, Miguel, mas não posso continuar assim." A traição de Núbia feriu profundamente Miguel. Era ela quem, como sua esposa, afirmava amá-lo e desejar compartilhar a vida com ele, mas agora estava deixando-o para se unir a outro homem. Kelly só perguntou uma vez sobre o paradeiro de Núbia, e parecia não se incomodar com sua ausência. Seu pai sempre fora e continuaria sendo seu mundo. O afeto sincero de sua pequena filha revelou-se como o melhor bálsamo para Miguel. À noite, ela se aconchegava em sua cama, abraçando-o com ternura antes de adormecer. Agora viviam apenas os dois, uma situação desafiadora, pois Miguel enfrentava dificuldades em conciliar o trabalho com o cuidado da filha. Às vezes, uma vizinha idosa, Dona Amparo, oferecia sua ajuda. Kelly crescia como uma menina inteligente e alegre, demonstrando talento para o canto e sendo escolhida como solista no coral de sua escola. A tão esperada apresentação anual, que se aproximava com a chegada do outono, estava prestes a ocorrer e Miguel prometera à sua filha que não perderia esse momento por nada no mundo. Com essa data importante em mente, havia solicitado antecipadamente permissão ao seu superior e agora só podia esperar que nenhum imprevisto o impedisse de cumprir sua promessa. Ao sair do centro cirúrgico, deparou-se com uma jovem enfermeira. Ela aproveitava seu tempo livre para limpar as janelas e o aroma característico de desinfetante pairava no ar. "Bem, Patrícia, esse cheiro não apenas elimina os micróbios, mas também os cirurgiões desta clínica", brincou ele. A mulher riu, ajustando uma mecha de cabelo castanho que escapara de sob seu gorro. "Mal tenho tempo para algo além de meu trabalho no departamento", confessou ela. O dia todo, ela corria de um lado para o outro, encarregando-se da limpeza e desinfecção das instalações, além de responder prontamente aos chamados dos pacientes e da equipe, enquanto muitos outros, após cumprir o mínimo exigido, buscavam refúgio em algum canto para descansar. Sua vestimenta modesta denotava suas dificuldades financeiras, e sendo ela bastante bonita e ainda jovem, com menos de 30 anos, suas colegas não deixavam de especular sobre sua vida pessoal. "Veja só, ela é tão bonita. Poderia encontrar um marido rico e nunca mais precisaria trabalhar na vida", murmuravam entre si. Entretanto, Patrícia evitava falar sobre si mesma. Miguel sempre tratara todos os colegas com igual respeito, procurando apoiá-los em todas as circunstâncias. E Patrícia, tão reservada, conquistara sua confiança, compartilhando com ele sua história e como fora contratada naquela clínica. A família de Patrícia sempre tinha vivido na pobreza. Seu pai morreu quando ela ainda não tinha nem 5 anos, e desde que a menina tinha uso de razão, sua mãe, Paloma, sempre estava doente. A mulher sofria de uma dor de cabeça constante, cuja causa nenhum médico podia identificar. Também não conseguia encontrar trabalho. E quando Patrícia se formou no instituto, sua mãe adoeceu gravemente. Começaram a tremer as mãos, e ela chegou a sofrer dores intensas nas articulações. O diagnóstico foi terrível. Ela tinha Parkinson, o que significava que só pioraria. Patrícia considerava seu dever cuidar de sua mãe. Estava disposta a aceitar qualquer trabalho que lhe permitisse não deixar sua mãe sozinha por muitas horas seguidas. Paloma amava muito sua filha e dizia para ela não se preocupar, que ela poderia cuidar de tudo sozinha. Queria que Patrícia continuasse seus estudos e vivesse a vida normal de uma jovem. Contudo, as coisas logo pioraram ainda mais. Paloma desenvolveu graves problemas de memória. Agora a via chorar frequentemente e não parava de falar de uma terrível culpa que sentia, dizendo que era por isso que estava tão doente. No final, Paloma insistiu que Patrícia a enviasse para uma casa de repouso, pois não queria ser um fardo para sua própria filha. Patrícia protestou, mas um dia, ao voltar do trabalho, encontrou sua mãe colocando velas por todo o apartamento. Foi assim que soube que Paloma tinha desenvolvido demência, e então desistiu, mas ainda decidiu ficar perto de sua mãe. Miguel sentiu muita pena por esta mulher. Depois daquele dia em que ela contou sua vida, eles se tornaram amigos e frequentemente tinham conversas muito agradáveis. O telefone celular do cirurgião de repente tocou.
Era o médico-chefe, que queria que ele passasse em seu escritório na clínica. Carlos disse muitas coisas diferentes. Por um lado, a clínica sempre recebia mais ou menos todos os medicamentos e equipamentos necessários, mas por outro lado, também havia subornos e licitações. Miguel frequentemente ouvia rumores de que seu chefe cobrava muito mais dos pacientes ricos quando ele era o cirurgião responsável pela operação. Olá, Miguel. Acabei de ser contatado por uma pessoa importante que precisa antecipar uma operação que já estava planejada. Você vai fazê-la, disse o médico-chefe, dando por certo que Miguel faria, e acrescentou: Ei, preciso que tudo corra perfeitamente. Carlos não estava buscando o consentimento de Miguel ou algo do tipo. Ele revisou os documentos que tinha em sua frente e o cirurgião saiu do escritório sem dizer uma palavra. No dia marcado, Kelly se levantou até mesmo antes de seu pai. Ela correu pelo apartamento, preocupada em não esquecer nada: seu vestido, seus sapatos, algumas fitas para o cabelo. Miguel terminou seu café tranquilamente, observando sua filha, que não parava quieta. Pode me ajudar a colocar essas fitas no cabelo? Perguntou Kelly, inquieta de repente. O telefone tocou. Miguel, você precisa vir imediatamente. O paciente importante que eu mencionei chegou e você precisa atendê-lo agora, disse o médico-chefe, interrompendo-os. Ouça, Kelly, sinto muito, mas acabei de ser chamado para uma operação urgente, disse ele. A menina fez beicinho, seus olhos se encheram de lágrimas. Mas você prometeu, papai. Estou tão animada para te acompanhar e você sabe disso, disse ela com muita vontade. Eu sei, mas há alguém que depende de mim, querida. Vamos fazer o seguinte. Vou pedir a alguém que vá por mim e grave sua apresentação em vídeo, tá bem? Disse ele, puxando-a para perto e olhando-a nos olhos. Porque sei que você vai cantar como um anjo. E olhe como você está linda. Ele esfregou seu nariz no dela, um sinal de reconciliação em sua pequena família. A menina não pôde deixar de sorrir ao sair de casa. Miguel bateu à porta de Dona Amparo, mas seu apartamento estava em completo silêncio. Descendo as escadas, decidiu ligar para ela. Ai, Miguel, sinto muito, filho, mas não estou na cidade, respondeu a vizinha, preocupada ao ouvir o que ele ia pedir. No corredor do departamento de cirurgia, Miguel encontrou Patrícia. Patrícia, espere um momento. Acho que preciso da sua ajuda, disse ele, olhando para ela. Escute, Patrícia, o que acontece é que hoje não poderei ir ao concerto escolar da minha filha, mas é um evento muito importante para ela. Peço que vá vê-la, grave sua apresentação e lhe dê um buquê de flores. Quanto ao dinheiro, não se preocupe, eu te dou, disse ele, deixando a enfermeira desconcertada com uma proposta tão estranha. Mas Miguel, eu nem conheço sua filha, disse Patrícia. Miguel lhe deu várias notas da sua carteira. E por favor, tirei uma foto da minha filha. Olha, esta é ela. Chama-se Kelly. Peço-lhe, por favor, insistiu ele. É que não tenho mais ninguém a quem recorrer. Percebeu Patrícia que era impossível recusar. Está bem, está bem. Me dê o endereço da escola e eu vou, disse sorrindo. A escola estava a 15 minutos a pé da clínica. Patrícia decidiu ir a pé. No caminho, parou em uma floricultura e escolheu um pequeno, mas bonito buquê. Sentia-se feliz com a ideia de dar um passeio. Uma brisa fresca soprava entre as flores do buquê, o aroma suave enchia o ar enquanto ela caminhava, fazendo-a se sentir bem. O auditório já estava cheio de pessoas. Os pais estavam ansiosos para ver o concerto começar. Na primeira fila, havia uma delegação de 4 homens vestidos formalmente, com gravatas, que se destacavam entre o público. Devem ser os patrocinadores desta escola, pensou Patrícia. Não havia assentos suficientes para todos, e Patrícia ficou em pé ao lado da parede. Finalmente, o concerto começou. O diretor da escola subiu ao palco e apresentou um daqueles 4 homens. Era um empresário que havia investido dinheiro nas instalações da escola. Ele foi convidado a subir ao palco. Era um homem moreno, de estatura baixa, com uma expressão entediada no rosto. Seu discurso foi breve. Ele falou principalmente sobre as ajudas que foram dadas à escola e as que seriam dadas durante o ano letivo. Antes de voltar ao seu assento, ele percorreu a sala com os olhos. De repente, fixou o olhar em Patrícia. Ele pareceu surpreso e até assustado, e rapidamente voltou para o seu lugar na sala. Durante o concerto, ele olhou várias vezes para ver se ela ainda estava lá, o que fez Patrícia se sentir muito estranha. Finalmente, Kelly saiu e cantou uma música alegre com sua voz sonora, movendo as mãos no ritmo da música de forma muito artística. Patrícia deu a ela o buquê de flores e disse que era um presente de seu pai.
A pequena cantora pegou o buquê, muito feliz. O concerto acabou. A tarefa de Patrícia estava completa e ela respirou aliviada. Podia voltar ao trabalho. No corredor, um dos homens que acompanhava o empresário bloqueou seu caminho. Finalmente, pude te encontrar, querida, ouviu uma voz vinda de trás. A voz pertencia àquele homem que se aproximou dela com os braços abertos e um sorriso largo. Patrícia instintivamente o afastou, colocando a palma da mão na frente dele para deter aquele impulso tão inesperado do homem. Márcia, meu amor, pelo amor de Deus, quanto tempo tenho te procurado? Ele persistiu, tentando se aproximar dela. Você está me confundindo com outra pessoa. Meu nome é Patrícia, disse ela, assustada. Sou seu marido, Alberto. Você não me reconhece? O homem estava sinceramente surpreso. Veja, sou Patrícia, não Márcia, e nunca estive casada. Desculpe, tenho que ir trabalhar, disse. Alberto estava animado. Perfeito, eu te levo, disse ele. Não, por favor, Alberto. Nem mesmo suas objeções o impediram de levar Patrícia até seu carro, segurando-a levemente pelo cotovelo. Quando Patrícia viu os 3 carros pretos estacionados ao lado da escola, sentiu-se fora de lugar. Estava alerta, mas saber que Alberto era um homem respeitado a tranquilizava. Ele só me confundiu com outra mulher, pensou. Talvez pudesse explicar tudo no caminho, mas durante todo o trajeto ele continuou a encará-la, dizendo: Todos me disseram que você havia se afogado. Como conseguiu se salvar? Patrícia estava cansada de discutir e se sentiu muito melhor quando pararam em frente à clínica. Miguel estava na escada tomando um café. Após uma operação complexa, sentiu a necessidade de sair para respirar um pouco e aguardar. Foi quando um carro preto se aproximou do prédio, capturando sua atenção. De repente, viu Patrícia emergir apressadamente do veículo, seguida por um homem bem vestido. Márcia, para onde está indo? Espere-me. Ele a chamou, alcançando-a e segurando sua mão. Para o cirurgião, aquela cena parecia peculiar. Avançou e separou suas mãos. O que está acontecendo aqui? Miguel questionou, encarando o perseguidor. Acabo de reencontrar minha esposa, que julgava morta, e agora ela está tentando fugir de mim. O empresário respondeu nervoso. Não dê ouvidos a ele, Miguel. Eu não o conheço. Ele me confundiu com outra pessoa. Patrícia interveio. Alberto persistiu em segurar a mão de Patrícia, mas o cirurgião se interpôs entre eles, protegendo a enfermeira. Se entendi corretamente, sua esposa se chamava Márcia, mas essa jovem é Patrícia, nossa colega, e afirma ser a primeira vez que o vê. Talvez ela se pareça muito com sua esposa. Coisas assim acontecem, Miguel explicou, guiando gentilmente Patrícia para dentro do prédio. O homem desesperado ficou ao lado do médico. Bem, vamos resolver isso mais tarde, Alberto murmurou com um tom ameaçador, levando seus guarda-costas consigo. Que estranho, ele parecia normal, pensou o médico, tomando nota da placa do carro por precaução. No dia seguinte, Patrícia chegou ao trabalho pálida e tremendo, claramente abalada. Miguel a convidou para seu escritório. O que mais aconteceu? Ele perguntou com simpatia. Não sei o que fazer, Patrícia exclamou com desespero. Ele não me deixa em paz. Hoje ele me seguiu quase até em casa. O que devo fazer? Miguel ficou preocupado, especialmente porque não sabia o que esperar do homem. Até que isso se esclareça, acho melhor você ficar na minha casa. Ele decidiu com firmeza. O quê? Você mal me conhece e as pessoas adoram fofocar. Elas vão começar a falar e então... Patrícia estava apreensiva. O cirurgião sorriu. Sei o suficiente sobre você. Você é uma pessoa decente e não me importo com os boatos. Não aceito objeções. Com a situação como está, você não pode voltar para casa. Patrícia olhou para ele com gratidão. Miguel visitou o paciente que operara no dia anterior, um coronel da polícia que dirigia o departamento anticorrupção. Você está ótimo hoje, Coronel Cardoso, o médico cumprimentou. Obrigado, doutor. O policial respondeu, alguns anos mais velho que Miguel. Se precisar de algo, estou à disposição. Depois de ouvir atentamente, Cardoso pediu a Miguel. Você me deixa copiar o número da placa? Talvez possamos descobrir algo. Estamos com uma convidada hoje. Miguel anunciou ao entrar com Patrícia, deixando-a confusa. Entre. Olá, papai. A filha do dono da casa apareceu no corredor. Olhando timidamente para Patrícia, ela exclamou. Te conheço. Foi você quem me deu flores. Patrícia assentiu timidamente e sorriu. Tanto o dono da casa quanto sua filha foram ótimos anfitriões, e logo ela se sentiu mais à vontade em sua casa. E se eu preparar o jantar? Patrícia sugeriu. Você me ajuda, Kelly? Sim, a menina respondeu, radiante de alegria.
Depois do jantar, Kelly voltou para seu quarto, deixando Patrícia e Miguel na cozinha. Finalmente puderam relaxar e esquecer os problemas, ao menos por um momento. Uma xícara de chá quente e aromático acalmou Patrícia. A luz dourada da lâmpada na parede criava reflexos reconfortantes na janela. De repente, a tranquilidade foi interrompida pelo som de vidro quebrando. A janela se despedaçou. Miguel e Patrícia mal tiveram tempo de reagir. Felizmente, nenhum deles ficou ferido. No meio da cozinha encontraram um tijolo pesado. Kelly, assustada, correu para a cozinha, mas Miguel pediu que ela ficasse longe do tijolo como precaução. Está tudo bem. Eu estou bem, ele disse, tentando disfarçar o tremor em suas mãos. Ele pegou o tijolo e desdobrou o papel que estava preso nele. O que diz? Patrícia perguntou com a voz trêmula. É uma mensagem, e é para mim, Miguel respondeu, sem dar muitos detalhes. Patrícia se aproximou e pegou o bilhete de suas mãos. Deixe essa garota ou se arrependerá, dizia a mensagem. Patrícia ficou aterrorizada. Não se preocupe, resolveremos isso em breve. Ele tentou tranquilizá-la. Seu telefone tocou novamente. Era o chefe da clínica e ele não parecia contente. Carlos tinha um papel nas mãos quando Miguel entrou. Sente-se, Miguel, Carlos disse com um tom sério. Recebemos uma denúncia contra você. Um de nossos pacientes afirma que você pediu para comprar substâncias narcóticas para aliviar a dor pós-operatória. Miguel ficou chocado. Isso não pode ser verdade. Será o paciente do quarto número 4? Então você está admitindo sua culpa? Carlos franziu o senho. Não, não é isso. É uma armadilha, Miguel explicou, mas o chefe não quis ouvir. Suspeito? De jeito nenhum. Você está demitido, Miguel, e pode se considerar sortudo por não ser processado. A carreira de Miguel estava em ruínas. Ele se sentou no sofá, atordoado, e anunciou. Bem, colegas, acho que é hora de dizer adeus. Fui demitido. Os colegas com quem mais tinha contato começaram a fazer perguntas. Miguel compartilhou sua conversa com o chefe. Não podemos deixar você sair assim, o médico-chefe declarou. Em breve, todos os funcionários do hospital estavam cientes da notícia. Todos, desde médicos e enfermeiras até chefes de departamento e funcionários da limpeza, começaram a coletar assinaturas para uma petição a ser apresentada ao chefe do departamento de medicina. Ninguém podia acreditar que Miguel, um cirurgião muito talentoso, pudesse fazer algo tão vil. Miguel estava terminando de arrumar suas coisas, quando, de repente, Carlos o chamou para seu escritório. Pois bem, Miguel, no final continuarás a trabalhar em nossa clínica. Deves isso aos teus colegas, disse, de má vontade. 2 dias passaram tranquilamente e parecia que o louco viúvo finalmente tinha se acalmado. O coronel da polícia mostrou-se mal-humorado quando Miguel foi vê-lo. Entre, Miguel, entre. Acabo de descobrir algo muito desagradável que meus colegas encontraram, explicou. Resultou que Alberto era viúvo há cerca de 1 ano e o tempo em que estava casado com Márcia foi praticamente o mesmo. As circunstâncias da morte de sua esposa foram catalogadas como um acidente, mas encontraram coisas estranhas no caso. Naquele dia, o casal estava passeando de barco pelo rio. A mulher se inclinou para fora do barco sem pensar que poderia ser perigoso e caiu na água. Seu corpo não foi encontrado e não houve testemunhas do incidente. Era suspeito. Mas não havia provas contra Alberto. Ao sair do escritório do coronel, Miguel começou a pensar. Agora ele sabia muito mais sobre Alberto, mas ainda faltava informação. No final do dia, trouxeram um homem com ferimentos graves que precisava ser operado com urgência. Miguel esperava uma operação complexa que duraria várias horas. Apesar das objeções de Patrícia, ele chamou um táxi e disse para ela ficar em casa e ver que jantar delicioso ela faria hoje, se quisesse, é claro. Ele sorriu e acrescentou, esta noite chegarei tarde. Terminaram a operação já de madrugada, mas felizmente tudo correu bem. Cansado, mas satisfeito com o resultado, o cirurgião se trocou e chamou um táxi. Ao entrar em sua casa, Miguel percebeu que a lâmpada havia quenado. Ele começou a procurar seu telefone em seu bolso, quando de repente sentiu uma dor aguda abaixo dos joelhos por ter levado um golpe por trás, o que o pegou de surpresa. Suas pernas dobraram e, no final, ele recebeu uma forte surra. Um dos golpes o fez perder a consciência. Miguel só conseguia abrir o olho direito porque o esquerdo, por alguma razão, não se abria. Ele reconheceu o contorno do quarto. Parecia ser um dos da clínica. Com muito esforço, ele conseguiu virar a cabeça. Patrícia estava sentada ao seu lado, chorando. Por que choras? Perguntou ele. Estou vivo, tentou brincar, mas sua voz mal soou, indicando que ele estava em péssimo estado.
A brincadeira teve o efeito contrário e a jovem começou a chorar ainda mais. A culpa é minha, disse. Não digas isso. A voz de Miguel ficou mais forte e segura. Será melhor que me digas porque não vejo nada com este olho. Patrícia se acalmou um pouco e enxugou as lágrimas. Te deram muitos golpes, quebraram 2 costelas e também te bateram perto de 100 vezes. Mas o inchaço vai diminuir e teu olho poderá voltar a ver, disse Patrícia, entre lágrimas. Miguel levou as palmas das mãos ao olho direito. O importante é que as mãos as tenho bem, sorriu. Seus agressores nunca foram encontrados, mas o cirurgião nem mesmo pensou sobre isso. Umas férias tão inesperadas, embora pouco agradáveis, tiveram suas vantagens. Agora ele tinha muito tempo para analisar calmamente todos os detalhes do que havia acontecido na última semana. Muitas coisas ficaram mais claras. Também tinha mais ou menos claro o que faria em seguida. 10 dias depois, Miguel já podia andar e parou de assustar os outros com sua aparência. Assim que saiu da clínica, foi ao lugar onde a esposa de Alberto morreu, conforme indicado no protocolo. Decidiu passar pelas vilas ao longo do rio. De vez em quando, parava o carro para perguntar aos moradores se haviam encontrado o corpo de uma mulher na água. Ninguém soube responder, até que em uma das vilas disseram-lhe para ir ver Dona Célia. Era uma mulher que sempre viveu ali e costumava encontrar muitas coisas na margem. Era uma casa meio em ruínas, muito próxima ao rio. Uma senhora idosa abriu a porta para Miguel. "O que queres, filho?" perguntou com um sorriso discreto. Depois de ouvir sua pergunta tão incomum, ergueu as sobrancelhas e convidou Miguel a entrar. "Sim, encontrei algo assim no ano passado." "Vem, entra", disse a Dona Célia. Miguel teve que se curvar para entrar em um pequeno quarto com teto baixo. Dona Célia sentou-se à mesa e, com o mesmo sorriso, indicou um dos cantos do cômodo. Lá, num canto perto do fogão, estava sentada Patrícia. A mulher levantou seus olhos surpresos para o homem e perguntou: "Quem é?" "Ele está procurando por ti, mulher", respondeu Dona Célia, sorrindo ao ver que o homem havia ficado verdadeiramente surpreso. Notou que no dia em que Márcia desapareceu, Dona Célia viu uma mulher no rio e percebeu que ela estava se afogando. Ao ajudá-la a alcançar a margem, a idosa a examinou e viu que ela havia perdido a consciência, mas ainda estava respirando. Então, a levou para sua casa e a cuidou. Infelizmente, ela não se lembrava de nada de sua vida anterior. Então, ela decidiu ficar morando com a idosa e ajudá-la com as tarefas domésticas. Miguel continuou atônito e não podia acreditar no milagre que estava presenciando. Sentou-se mais perto da cópia exata de Patrícia. "Como te chamas?" perguntou. "Sandra", respondeu ela sem hesitar. Os olhos do homem se arregalaram novamente de surpresa. "Sim, dei-lhe este nome", disse a idosa com um sorriso. Miguel continuou perguntando: "Então, Sandra, o que é que recordas?" Parecia que esta pergunta estava atormentando-a há muito tempo, porque ela fechou os olhos e respirou fundo. "Só me lembro desta casa e da vovó", disse. "Ok, tens uma amnésia pós-traumática", explicou o homem. "Sou médico e sempre tive muita curiosidade pela hipnose. Sabes, na tua situação, há a possibilidade de fazer-te recordar as coisas. Que tal se tentarmos?" Dona Célia encolheu os ombros. "Bem, se pode ter efeito, faça-o, doutor", concordou a mulher salva. O homem se virou para a dona e pediu-lhe para deixá-los sozinhos. Depois de fechar hermeticamente todas as janelas e portas, sentou a mulher em uma cadeira no meio do quarto e, movendo constantemente o pêndulo diante de seus olhos, começou a falar baixinho. "Relaxa, escuta minha voz. Não ouves nada além da minha voz. Quando contar até 10, ficarás profundamente adormecida. Depois de contar ao contrário ao ouvir a palavra 1, acordarás e lembrarás de tudo o que esqueceste. 1, 2, 3, vamos, lembra-te de algo. Lembras-te de quem és? O que te aconteceu? 2, 1. A mulher estremeceu e acordou. Levou alguns segundos a mais para entender o que estava acontecendo. Então, segurando a cabeça entre as mãos e balançando, começou a dizer: "Já me lembro de tudo. Sim, lembro-me. Foi o Alberto." Miguel sentou-se em frente a ela e cuidadosamente segurou suas mãos entre as suas. "Fala-me, Sandra. Meu nome é Márcia. Se havia crescido em uma família rica. Seus pais trabalhavam na venda de cosméticos e estavam muito bem. Eles nunca negaram nada à filha, mas também exigiam muito dela. A menina se formou no ensino médio com excelentes notas e depois estudou para ser esteticista. Desde pequena conhecia o valor do dinheiro e sabia como administrá-lo. Ao perceber o espírito empreendedor da filha, seus pais lhe deram um salão de beleza. Alguns anos depois, Márcia já tinha 3 salões e um ano depois já eram 9.
Então conheceu Alberto. O homem estava sempre atrás dela, tentando chamar sua atenção e agradá-la. Ele a cortejava de uma maneira muito bonita, trazia flores todos os dias, levava a restaurantes luxuosos, passeavam à beira do rio e até montaram num balão de ar quente. A vida da jovem se tornou um conto de fadas. A própria Márcia não acreditava em sua felicidade. Aceitou imediatamente o pedido de casamento quando Alberto fez. Não hesitou um segundo. Para o casamento, os pais de Márcia deram aos jovens uma enorme casa de campo e uma boa quantia de dinheiro. No entanto, a euforia rapidamente deu lugar a um desastre total. Alberto acabou sendo preguiçoso e mulherengo. Alguns dias ele ficava deitado no sofá, assistindo televisão com uma bebida ao lado, e em outros ia para a cidade, dizendo que era por assuntos de trabalho. Enquanto Márcia continuava trabalhando duro para aumentar o orçamento familiar, seu marido se entregava ao ócio. O resultado de seus negócios de trabalho foi uma diminuição constante do dinheiro na conta bancária conjunta que tinham. Ao responder às perguntas e queixas de sua esposa, Alberto só fazia brincadeiras ou mudava de assunto. E então algo terrível aconteceu. Numa noite, enquanto voltavam para casa de carro, os pais de Márcia sofreram um acidente fatal. Ambos morreram instantaneamente. A jovem demorou muito tempo para se recuperar do choque pós-traumático, e seu marido não apoiou em absoluto. Parecia que o ocorrido até o alegrava, pois sua esposa havia se tornado herdeira de uma grande fortuna. Lojas, centros de atacado, várias contas bancárias e muito mais. No final, Márcia percebeu o quão sem vergonha era seu marido, e sua atitude em relação a ele mudou. Alberto tentou recuperar os antigos sentimentos de sua esposa, falando sobre seu amor e sorrindo falsamente, mas isso já não teve efeito. Ela insistiu em pedir o divórcio. Então Alberto pediu à esposa uma última chance. Se depois disso ela ainda mantivesse sua opinião sobre ele, ele aceitaria o divórcio. Ele preparou uma surpresa, um jantar romântico que incluía um passeio de barco. Márcia mostrou-se indiferente aos patéticos esforços dele para melhorar seu relacionamento. Queria se livrar dele o mais rápido possível, pensando, não sem razão, que seu marido a estava arrastando cada vez mais para o fundo. Completamente indiferente ao marido, Márcia começou a observar a bela paisagem das margens do rio. Espessos arbustos cercavam suas margens, estendendo-se ao longo delas para formar uma cerca natural peculiar. Um pouco mais longe, árvores tremiam ao vento. Os peixes brilhavam com seus lombos prateados na água esverdeada. Uma súbita dor aguda na nuca fez com que Márcia esquecesse completamente a bela paisagem. Tudo ficou frio e úmido. Quando Márcia acordou, como se depois de um longo sonho, viu o rosto simpático de uma mulher idosa inclinada sobre ela. Miguel chamou Cardoso e contou os resultados de sua investigação. Este nem sequer ficou surpreso. O coronel não hesitou nem por um momento. Vocês têm que vir me ver, os dois juntos agora, se possível. Ao chegarem à delegacia, Cardoso apresentou-lhe seu jovem colega. Apresento-lhes meu companheiro Vicente. Ele vai cuidar do seu caso. Por favor, sentem-se, estamos ouvindo. Cardoso olhou para Márcia com curiosidade. Os olhos dessa mulher jovem, sua determinação ao falar e seu discurso correto e claro o impressionaram. No dia seguinte, Alberto foi preso. De repente, Márcia riu. Onde você estava quando fiz os exames na universidade? Patrícia sorriu simpaticamente para ela. Talvez sejam parentes distantes, sugeriu Miguel, que acabara de apresentá-las. Patrícia perguntou a Márcia se queria acompanhá-la para ver sua mãe no hospital. Paloma ainda estava na cama, olhando fixamente para o teto. As duas mulheres entraram juntas em seu quarto. Mamãe, chamou Patrícia. Paloma virou seu olhar para elas e ficou petrificada. De repente começou a chorar, cobrindo o rosto com suas mãos finas e fracas, e soluçou. Márcia, minha filha, finalmente te encontraram. Ai, meu Deus, me sinto tão culpada diante de você. Depois que a mulher se acalmou um pouco, contou às filhas a triste história de sua vida, que elas mal podiam acreditar. Tudo aconteceu quando Paloma acabara de terminar os estudos e ainda estava na casa dos 20 anos. Ao encontrar trabalho como contadora, 2 meses depois, já era considerada uma das melhores funcionárias. A aparição de uma contadora jovem e bonita na empresa não passou despercebida pela equipe masculina. Os funcionários, de repente, começaram a mostrar muito mais interesse em como seus salários eram calculados. E no escritório de Paloma, cada vez mais se viam caixas de chocolate e pequenos buquês de flores. O homem que mais insistia em cortejar a jovem era um mecânico chamado Pablo.
Paloma o enlouquecia, mas a jovem continuava muito distante com ele. A empresa estava passando por grandes mudanças relacionadas à sua modernização. A administração adquiriu equipamentos de última geração e contratou especialistas para instalá-los. Um dos engenheiros, Leandro, chamou a atenção de Paloma imediatamente. Este homem de pele morena, jovem e bonito, vestido com terno e gravata, cheirava a perfume caro e agradável, e por isso se destacava entre os outros homens da empresa. Ao perceber o interesse de Paloma, Leandro rapidamente organizou as coisas para começar a sair com ela. Durante um mês inteiro, Paloma se sentiu muito feliz. Sua chefe tentou fazê-la ver a razão e prestar mais atenção ao seu namorado, mas tudo foi inútil. Paloma já não imaginava seu futuro senão com Leandro, mas tudo terminou tão rápido quanto começou. O homem simplesmente voltou para sua cidade natal sem nem se despedir dela. Confusa, Paloma tentou justificar para si mesma. Todos os dias ela esperava que ele voltasse, que entrasse de repente em seu escritório com um buquê de rosas e a pedisse em casamento. No final, a espera foi em vão. Enquanto as consequências daquele período tão breve e de uma paixão imprudente se tornavam evidentes, Paloma estava grávida. Os esforços para encontrar Leandro para dar-lhe a boa notícia fizeram com que ela descobrisse algo que não esperava. Leandro era casado. Paloma, completamente destroçada, ficou sozinha com seu problema. Já era tarde demais para abortar, e também surgiram problemas no trabalho e com seus pais. Ela foi expulsa de casa, e tudo indicava que a vida de Paloma seria cada vez mais difícil. A notícia de que estava grávida de gêmeos primeiro a deixou animada e depois a horrorizou. Como ela poderia se virar sozinha com 2 bebês se mal era uma menina ainda? O parto de Paloma foi difícil. Ela teve 2 filhas. Devido ao choro e à necessidade de atendê-las constantemente, Paloma começou a ter crises nervosas. Mal dormia e a falta de dinheiro era catastrófica. O apartamento que alugou era pequeno e não tinha aquecimento. O elevador costumava estar quebrado e ela tinha que subir e descer as intermináveis escadas várias vezes ao dia, carregando as crianças e seu carrinho. Nos momentos de desespero, Paloma começou a ter ideias terríveis de que precisava pôr fim àquela vida tão injusta. Um dia, de forma inesperada, a pessoa que foi vê-la foi Pablo. Ele estava ciente de tudo o que lhe acontecera. A aventura que ela teve com o engenheiro feriu seu orgulho. Sendo um admirador rejeitado, ele tentou esquecer Paloma, mas foi impossível. Parecia estar verdadeiramente apaixonado por aquela garota. Então, ao conversar com ela de maneira séria e impondo-lhe suas próprias condições, disse: "Só preciso de você. Se você deixar uma das meninas no orfanato e ficar apenas com uma, nos casamos. Prometo que amarei a criança que você deixar como se fosse minha." A proposta de Pablo surpreendeu Paloma. Ela não sabia o que responder. De repente, ambas as meninas ficaram muito doentes, como se pudessem sentir algo ruim. Paloma não podia comprar todos os medicamentos necessários para o tratamento, pois simplesmente não tinha dinheiro. Então tentou curar suas filhas com remédios caseiros. Sentia-se perdida e de repente percebeu que, por culpa de ser uma mãe tão ruim, suas 2 filhas poderiam acabar morrendo. Pensou que o melhor para ela seria criar uma delas e deixar a outra sob a tutela do Estado. Ela foi ao orfanato levando uma das meninas consigo, mas no meio do caminho deu meia volta, uma e outra vez. Custava-lhe tomar uma decisão tão dolorosa. Como poderia escolher uma de suas filhas? Como poderia fazê-lo? Ela as amava igualmente e continuou a duvidar até que suas forças a abandonaram completamente e ela ficou doente também. Tinha dor de cabeça, febre e tosse. Agora era uma mulher debilitada que só conseguia ficar ao lado de suas bebês. Por coincidência, a pequena Patrícia segurou o dedo de Paloma com sua mão e não o soltou por muito tempo. Paloma viu isso como um sinal e tomou uma decisão. Foi Márcia quem acabou em um orfanato. Pablo cumpriu sua promessa, mas a felicidade familiar não foi possível. Paloma nunca chegou a amá-lo, mantinha a casa limpa para que seu marido se sentisse confortável, cumpria com resignação seu dever conjugal, mas tudo isso era apenas para mostrar sua gratidão, e ele, é claro, percebeu isso rapidamente. Às vezes, com muito tato e até timidez, ela mencionava sua filha abandonada, mas o homem não queria ouvir nada disso. Ele entendia que jamais conseguiria que essa mulher o amasse, e era isso que o deixava furioso. Para parar de dar voltas nesses pensamentos, Pablo começava a beber, primeiro um pouco e raramente, depois mais e com mais frequência.
Viveram assim por vários anos, até que numa noite de inverno, depois de ter bebido uma quantidade decente de álcool, Pablo simplesmente não voltou para casa, adormeceu na rua e morreu de frio. Depois de se recuperar um pouco da morte do marido, Paloma começou a fazer o possível para encontrar sua outra filha, mas era tarde demais. Descobriu que um casal já a havia adotado, e a direção do orfanato se recusou a dar informações sobre a nova família da menina. O coração da mulher se partiu ao ver Patrícia crescer. Ela nunca deixou de pensar em Márcia e viveu com a esperança de vê-la. A mulher se sentiu aliviada depois de contar às suas filhas tudo o que havia guardado em sua alma durante todos esses anos, tudo o que a atormentava e fazia sofrer. As irmãs, surpresas pela incrível confissão de sua mãe, permaneceram sentadas junto à sua cama, tentando assimilar o que tinham ouvido. "Perdoem-me, filhas", disse a mulher baixinho. Márcia foi a primeira a reagir a essas palavras. Acaso ela tinha o direito de condenar essa mulher que se sentia tão culpada? "Tranquila, mamãe, não guardo rancor. Te agradeço por ter me trazido ao mundo", disse Márcia, enquanto as lágrimas rolavam pelo rosto enrugado de Paloma. "Nós duas te amamos, mamãe", disse Patrícia. As irmãs se abraçaram e se beijaram pela primeira vez em muito tempo. O rosto de Paloma se iluminou com um sorriso genuíno. As mulheres ficaram mais um tempo com sua mãe e a deixaram descansar, prometendo voltar no dia seguinte. Ao saírem do quarto, se abraçaram sem dizer uma palavra. Pela manhã, as irmãs foram informadas da morte de sua mãe. Patrícia desceu do carro de Márcia, carregando um grande cesto de rosas vermelhas. Sua irmã ajudou, e minutos depois estavam diante do túmulo. Um monte de terra argilosa, uma bonita cruz e algumas coroas era tudo que restava de sua mãe agora. "Mamãe não está mais sofrendo", disse Márcia com tristeza. Patrícia se lembrou de quão ternamente sua mãe era. Ela sempre se interessava por suas vidas, perdoava tudo e nunca as repreendia por nada. Agora a mulher percebia que havia recebido todo o amor de sua mãe e que deveria tê-lo compartilhado com sua irmã. Permaneceram em silêncio por um tempo, cada uma pensando em suas próprias coisas. Ao partirem, olharam para o túmulo. "Voltaremos para te visitar com frequência, mamãe." Miguel estacionou seu carro no estacionamento. Já estavam esperando por ele no segundo andar, no departamento de recepção. A razão de uma chamada tão repentina às autoridades de alto escalão no final da semana de trabalho fez Miguel se sentir inquieto. Era possível que a história da suposta venda de drogas tivesse continuado e que ele acabasse sendo demitido. Também era verdade que o coronel de polícia Cardoso, que agora era seu amigo, lhe disse que era cedo demais para entrar em pânico. Para sua surpresa, o chefe da clínica foi amigável com ele e até estendeu a mão para cumprimentá-lo. "Olha, Miguel, vamos ter que fazer algumas mudanças de pessoal. Até agora confiamos em Carlos, mas ele nos mostrou que não era uma pessoa confiável e, além disso, nos últimos dias, um processo criminal foi aberto contra ele. Queremos te oferecer o cargo de médico-chefe." Os eventos que lhe foram contados desconcertaram o jovem cirurgião. "Posso continuar operando?" perguntou, o que mais o preocupava. "Isso você decide, se pode organizar seu trabalho de forma a também poder realizar cirurgias." "Por que não?" sorriu o chefe, aprovação. Miguel mal conseguia conter a emoção. A perspectiva de limpar o hospital o fazia acelerar o passo. "Quero ver meus entes queridos o mais rápido possível para compartilhar minha alegria com eles." As casas de blocos monótonas ficaram para trás, e agora já se viam os telhados multicoloridos das casas particulares. Agora, passavam os fins de semana na casa de Márcia. Kelly foi a primeira a correr para abraçar Miguel com força. "Papai está aqui", disse com alegria. Patrícia sorriu e se aproximou deles para abraçá-los também. Márcia e Cardoso já estavam preparando o churrasco. "Olá, já estávamos esperando por vocês", disse a dona da casa aos convidados. Miguel entrou na cozinha e, rindo, anunciou em voz alta: "Apresento-lhes o novo médico-chefe de nossa clínica, e sou eu." Todos aplaudiram com alegria. Cardoso parabenizou seu amigo. "Sabia disso", exclamou Miguel, observando sua reação. "Claro", admitiu Cardoso. "Ele foi demitido ontem, mas bem, vamos falar disso depois. Venham, sentem-se à mesa que está servida no quintal." Miguel observou satisfeito a alegria do ambiente. Patrícia colocou a mesa e olhou ternamente para seu futuro esposo. Kelly correu pelo pátio brincando. Cardoso e Márcia começaram a virar os espetos de carne na churrasqueira. O cheiro do churrasco envolveu todos com seu aroma delicioso, tão característico do verão. Todos se sentiram muito bem.
Talvez para a felicidade seja suficiente ter todos os seus entes queridos por perto. Depois de ler o nome do chefe de cirurgia na tela do telefone que tocava, Miguel sorriu. Terminada a conversa, disse aos amigos, nada mudou. Trouxeram-nos um paciente que precisa ser operado urgentemente. Então, vou ter que deixá-los ir para o carro. Miguel pensou. Há mais uma coisa no panorama da felicidade: ter um trabalho favorito.